as suas Bíblias, estamos no estudo do livro de João. Tema de hoje: uma promessa segura. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 41, continuação do estudo que nós estávamos fazendo no último culto de ensino. Versículo 41, que diz bem assim: murmuravam dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, como diz ele: desci do céu? E respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Só este viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Podeis assentar? Eu gosto desse último versículo que diz assim: aqui, porém, está o pão vivo que desceu do céu. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, uma promessa segura. Segundo a Bíblia diz, aqui nós temos o segundo discurso de Jesus. E esse segundo discurso, ele nasce de uma murmuração. O primeiro discurso nós já falamos no culto passado, que ele nasceu através de uma pergunta: Senhor, como chegaste até aqui? Lembra que os discípulos atravessaram o mar da Galileia, e quando chegaram do outro lado, Jesus já estava lá. Agora os discípulos e aquele povo que estava ali junto com Jesus, eles dão mais um motivo para Jesus discursar para eles. E esse motivo nasce através de uma murmuração. Que murmuração é essa, pastor? O segundo discurso de Jesus, acompanhando na sua Bíblia, fala sobre o pão da vida, que emerge ali de um discurso entre os fariseus, dizendo: esse que está dizendo que é o pão da vida, que desceu do céu, não é o filho da Maria lá? Você conhece o filho da Maria? Você conhece o carpinteiro? Você conhece o carpinteiro? Não é o filho dele? Como é que pode dizer que ele desceu do céu? Como é que pode? Aquele povo comer. Rapaz, aquele povo começou a razoar em seus corações. Mas isso aí não é o... Quantas vezes, meus queridos irmãos, depois que você tem encontrado a Cristo, alguém te viu e perguntou, talvez para si ou para alguém que estava do lado: esse aí não é mas não é que é esse aí mesmo. E é o pastor lá, e é o
O líder, e é a cantora, e é. E se tem uma coisa que aqueles fariseus não engoliam, é o daquilo que eles não acreditavam que era. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, servem ao Senhor, servem a Cristo, vão na casa do Senhor toda semana, lê a Bíblia, mas não acreditam que Ele é. Que Ele é. E aqueles fariseus razoavam em seus corações, murmuravam, perguntando: mas esse não é o filho da Maria? Mas esse não é, rapaz, mas nunca foi na escola, não tem uma faculdade, é auxiliar de carpinteiro, entendeu? Pobre, não tem roupa de marca, não tem carro do ano, e se quando precisa viaja de chequinho, e tá ele aí ministrando, dizendo que é o pão vivo que desceu do céu. Eita! O negócio está pesado hoje no culto. Por quê? Porque essa palavra não estou conseguindo engolir. Mas você vai precisar engolir, porque os fariseus engoliram. Os fariseus precisaram aceitar. E mesmo no seu coração questionando, Jesus fala para eles: por que vocês estão questionando em seus corações? E olha só que interessante, esse discurso surgiu através da murmuração dos fariseus. A murmuração dos fariseus, nós vamos destacar aqui 5 pontos importantes. E o primeiro ponto é esse: uma procedência celestial. Pastor, tudo que é do céu é diferente. Tudo que provém do céu é diferente. A palavra que vem do céu, ela é diferente. Pastor, o louvor que vem do céu, ele é diferente. A unção que vem do céu é diferente. O poder que vem do céu é diferente. O fogo que vem do céu é diferente. O milagre que vem do céu é diferente. Verdade. Uma procedência celestial. Os judeus, eles passaram a murmurar sobre Jesus, e tão logo afirmou ser o pão que desceu do céu. Ah, pastor, olha só que interessante. Os judeus, eles viam o milagre de Jesus, mas ainda não criam no quê? Que ele vinha do céu. Gente, o homem está operando um milagre. Vocês estão vendo o cego ver? Vocês estão vendo o mudo falar? Vocês estão vendo sepultura se abrir? Estou vendo. E vocês não conseguem acreditar que ele vem do céu? Vocês não conseguem acreditar? Não conseguimos acreditar, pastor. Vocês não conseguem acreditar que ele era o Filho de Deus, o verdadeiro pão da vida? Não conseguimos acreditar, pastor. Pois é, enquanto nós tivermos esse problema de nós não conseguirmos identificar a procedência, se é do céu ou se é da terra, nós vamos viver cego, caminhando cego, adorando muitas das vezes a falsos deuses, adorando muitas das vezes a falsos espíritos. Por quê? Porque a própria palavra fala que o meu povo erra por falta de conhecimento. Mas o povo que lê a palavra, o povo que ora, o povo que jejua, o povo que se consagra, ele sabe da onde é a procedência, ele sabe da onde veio o pão. E Jesus falava para eles bem assim: olha só que interessante, uma incredulidade absoluta. Capítulo 6, versículo 44 a 46. O que diz aqui? Capítulo 6, versículo 44 a 46. Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Ninguém viu ao Pai. Você pode não ter visto Deus,
mas você já sentiu a presença dele nesta manhã. Você já sentiu ele falar contigo nesta manhã, através dos louvores, através da leitura, através do testemunho, através do teu louvor. Você já sentiu. Você não precisa ver, não. Com os olhos da fé você sente ele te abraçar. Com os olhos da fé você sente ele caminhar contigo. Com os olhos da fé você já vê o milagre que ainda você não recebeu, mas você tem fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê, mas você tem fé. Então você crê na procedência do teu milagre. Mas eles ali, pastor, eles tinham uma incapacidade absoluta. De quê? Incapacidade de acreditar nas coisas que vinha do céu. E agora Jesus ele deixa bem claro para aqueles murmuradores judeus que a sua incredulidade tem que ver com a eleição divina. Nem todos poderão ver a Deus. Nem todos podem sentir a presença de Deus. Nem todos conseguem aceitar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Por quê, pastor? Porque para você acreditar, Deus precisa colocar fé em você. Para você ser aceito, Deus precisa te trazer para Ele. Pastor, hoje nós estamos com a igreja lotada, a igreja cheia, exatamente, de pessoas que Ele amou primeiro, de pessoas que Ele chamou, de pessoas que Ele falou: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Pastor, se eu não tiver, não, Senhor, esquece, você não tem condição de nada. Foi Ele que colocou no teu coração o desejo de vir até Ele. Foi Ele que colocou no teu coração o desejo de se reconciliar com Ele. Foi Ele que colocou no teu coração o desejo de se arrepender dos teus pecados. Se não fosse Ele, nós não teríamos condições de chegar à presença dEle. Incredulidade absoluta. E Jesus fala que eles jamais, pastor, poderiam ir a Cristo e crer nele por si mesmo. Jamais. Jamais vocês poderiam ter vindo a mim. Jamais vocês conhecerão o Pai senão por mim. Olha só, a menos que o Pai o conduza, jamais irão. Deus que desperta no teu coração o desejo. Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo está ali nos tentando. Davi, a palavra vai. Davi, o louvor vai. Davi. E se eu aceitar o Espírito Santo, eu vou até o Jesus. Mas eu não vou sozinho. Você não veio sozinho hoje. O inferno se levantou quando você se decidiu vir à casa do Senhor nessa manhã. O inferno se levanta quando você se decide fazer algo para o Senhor. O inferno nos... rapaz, fica em casa então fica lá, fica na Amanecida, não tem problema. Lá tu não vai ver o inferno se levantar. Agora se levanta para fazer algo para o Senhor também. Se levanta para você ver a excursão que eles fazem. São pior do que determinados partidos hoje, políticos. Eles vêm, e eles vêm com toda a força. Para quê? Para tentar impedir você. Por quê? Porque eles estão vendo que o Espírito Santo está te conduzindo à presença do Senhor. E eles não querem, porque quanto mais perto do Senhor você está, mais longe do inferno você fica. Fica na presença do Senhor e o inferno vai ficar vazio. Se afasta da presença do Senhor e o inferno vai encher. Então qual é o melhor, pastor? Fica na presença do Senhor. Mas eles não conseguiam. Eles eram incrédulos, pastor. A menos que o tampão seja tirado dos ouvidos, jamais eles ouvirão. A palavra de Deus diz bem assim: o Espírito fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando nesses últimos dias. Muitos estão aceitando a palavra, outros não estão aceitando mais.
Quando o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, a primeira coisa que aconteceu com ele, Deus o deixou cego. Cego para quê? Para que quando Deus abrisse os olhos deles, ele conseguisse enxergar diferente. Agora, pastor, o apóstolo Paulo era um perseguidor. Ele saía com cartas para matar cristão. A caminho de Damasco, agora ele se encontra com Jesus. Jesus derruba ele do animal. Ele cai no chão. Uma autoridade romana agora cai no chão. Agora nós vemos, pastor, que ele está no chão cego. Agora nós vemos ele sendo conduzido à casa do diácono chamado Judas. E agora Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá na casa do diácono Judas, vai lá e ora por um homem. E esse homem é cego, mas ele vai voltar a enxergar. Mas ele não vai mais enxergar como enxergava antes. Agora ele vai enxergar da minha maneira, ele vai enxergar do meu tipo, ele vai enxergar da minha visão, ele vai enxergar da minha jeito. E lá vai Ananias e ora por ele, e ele volta a enxergar. E as pessoas que ele perseguia, agora ele não enxerga mais como perseguidos, agora ele enxerga como irmão. As pessoas que ele maltratava, agora ele não enxerga mais para maltratar, agora ele enxerga para abençoar. E as cartas que ele escrevia para a morte, agora ele escreve para a vida. E está até nos dias de hoje 13 epístolas para a igreja do Senhor. A vida com abundância na face da terra. Deus muda a visão. Deus muda a visão. Mas Deus tira, porque senão nós não conseguimos enxergar. Ninguém consegue enxergar, a não ser que Deus tire o tampão de nossas vistas. Ninguém consegue ouvir, a não ser que Deus abra os nossos ouvidos. Aí a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Ninguém recebe nada do alto, a menos que Deus do alto o compartilha. Glória a Deus. É verdade. Quando nós olhamos João 3,16, a palavra de Deus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, o amor veio lá de cima, a vontade de reconciliar veio lá de cima, pastor. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se nós fomos destituídos da presença do Senhor, expulsos da presença do Senhor, com que força nós conseguiríamos chegar à presença do Senhor? Nós não conseguiríamos chegar à presença do Senhor. E a prova está lá no jardim do Éden. Todo dia Adão e Eva conversavam com o Senhor. Todo dia o Senhor vinha, entrava no seu lar, entrava no seu jardim. Adão conversava, Eva conversava, Deus conversava. Mas a partir de quando o pecado entrou, já não conseguiam mais chegar à presença do Senhor. Naquele dia chegou Deus e clamou, mas eles não conseguiam mais ouvir. Naquele dia chegou Deus e chamou, mas eles não conseguiam mais chegar à presença. O que fizeste, Adão? Desobedeceste. E quando o pecado entra, acaba com a intimidade, acaba com o relacionamento, acaba com a visão, acaba com a unção, acaba, Senhor, acaba com tudo. E agora Adão não suporta mais ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. Mas Adão tem ouvido e não suporta mais ouvir. Por quê? Porque pecou. Quantas pessoas hoje não suportam mais ouvir a palavra? Não suporto mais ouvir a verdade, não suporto mais ouvir a palavra do Senhor. E tem ouvidos. Qual é o problema? É a palavra, é a verdade, é o confronto da verdade contra a mentira, é o confronto do arrependimento contra o pecado. Enquanto tiver contra a palavra vai estar dando e não vai ter misericórdia. Mas quando você se levanta e diz: Senhor, eu pequei, eu errei, tem misericórdia, a palavra te levanta e te protege, a palavra te levanta e te renova, a palavra te levanta e te restaura. E aí entra Romanos capítulo 1, versículo 8, capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há aos que estão
Pastor, o ser humano ele possui uma incapacidade absoluta de crer, a menos que Deus opera nele a fé verdadeira. Tem pessoas que têm fé, mas aquela fé que passou da porta ali já não acredita mais. Tem pessoa que tem fé, mas essa fé é doentia. Tem pessoa que tem fé, mas é má fé. Já ouviram essa palavra má fé? Ah, fulano agiu de má fé. Pois é. Mas pastor, para nós termos fé para operar milagres e maravilhas, essa fé tem que ser do céu. Glória a Deus. Essa fé tem que vir de Deus. Pastor, a fé para ver um câncer ser curado, essa fé não é aquela que nós temos, não. Essa fé tem que ser uma fé de Deus. Pastor, uma fé que vê o mar se abrir, essa fé não vem de nós, não. Porque o povo de Israel chegou na frente do mar vermelho e parou. Em vez de orar, começou a reclamar, começou a murmurar. Pastor, o que precisou? Moisés precisou buscar de Deus orientação, e Deus fala: ô Moisés, diga para o povo marchar. Marchar, Deus, marcha o Arabe, marcha, povo, porque Deus disse que vai abrir se marchar. A fé está vindo de cima. Ei, a palavra está vindo de cima, a promessa está vindo de cima. Marcha que eu vou abrir, faz a tua parte que eu faço a minha. Pastor, mas não acontece nada. É que você, a tua parte tu não quer fazer, e quer que Deus faz a parte dele. Não, Senhor, esforça-te que eu te ajudarei. Não pasma nem te espante, eu te farei andar, porém faça a tua parte. Tenha fé. Não basta ter nome de cristão, você precisa ser um cristão. As pessoas que nunca nasceram de novo estão mortas em seus delitos e pecados, são escravas da injustiça, alienadas e hostis a Deus. Espiritualmente agem cegas, incapazes de entender as coisas espirituais. Você precisa entender as coisas espirituais. Você precisa entender as coisas espirituais. Olha só que interessante, meus queridos irmãos. Servimos a Deus, mas não entendemos as coisas espirituais. Servimos a um Deus que muitas das vezes há pessoas que não conhecem Ele intimamente. Você consegue falar com Deus e todo mundo, gasta tempo na internet, gasta tempo no WhatsApp, gasta tempo em tudo quanto é canto, só não gasta tempo na presença do Senhor. Por que não gasta tempo na presença do Senhor? Para estar na presença do Senhor, você precisa neutralizar o teu eu, o teu ego. Entendeu? Aí você diz: eu sou forte espiritualmente. Não, mentira. Se vier um ventinho te derruba, por qualquer coisinha você acaba você está fraco. Por que, pastor? Primeiro, porque você não conhece o Deus que você diz que serve. Você não conhece o Deus que você diz que serve. O conhecimento teu é limitado. Enquanto a palavra de Deus diz que o meu povo era por falta de conhecimento, pastor, vai estar se dizendo da palavra, exatamente. Dá uma olhada. A vontade que o povo tem de estudar a palavra. Entendeu? O BBB, a fazenda, o futebol, isso aí todo mundo tem desejo de fazer, mas a palavra de Deus parece que não dá. Não consigo, não dá certo, não tenho força, parece que não encaixa. Irmãos, esforça-te que eu vou te ajudar. Entendeu? Muitas das vezes você acaba pensando: o Espírito Santo só trabalha onde tem intimidade. Intimidade não traz confusão, intimidade não traz problema, a intimidade te traz clareza, te traz segurança. Se a palavra de Deus que você está ali estudando precisa trazer segurança,
que nós precisamos aprender a ter discernimento para nós não cairmos em qualquer onda espiritualidade por aí. Hoje tem muita gente espiritual por aí, pouca gente que tem intimidade com Deus. Falar que tem intimidade é uma coisa, ter é outra. A pessoa que tem intimidade, ela tem atitudes e comportamentos diferentes. Quem não tem intimidade, você pode ver que atitude e comportamento é igual, não muda nada. Mas a Bíblia diz: as coisas velhas já passaram. Aleluia. As coisas velhas já passaram. Ah, pastor, tem outro versículo que diz: quem agora está em Cristo. O que é o resto do versículo, por favor? Nova criatura é. Está em Cristo, estou em Cristo. Amém, oh, aleluia. Ei, mas tem vezes que tu dá aleluia, mas tem vezes que tu dá uns negócios aí que parece que não dá certo, não. Tu está tendo intimidade com quem? Tu está gastando tempo com quem? O meu povo era por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Dele. Ah, pastor, mas é que irmãos, para você conhecer ele, você precisa subir. E para você subir, você precisa esquecer das coisas dessa terra. Verdade. Você precisa abandonar um pouquinho as coisas dessa terra. Entendeu? Deixa um pouco de lado as coisas dessa terra. Deixa, dá tempo sim, é só você se programar. Ah, dá tempo. Você consegue, dá tempo, se esforça, dá tempo. Aí você vai se aproximar dele. E sabe o que você vai encontrar nele? Ele de braços abertos, dizendo bem assim: eu estava a tempo te esperando. Glória a Deus. Eu estava a tempo te esperando. Entendeu? Eu só estava esperando você dar o teu passo na minha direção, que eu estava indo ao teu encontro. Mas eu não posso fazer aquilo que é para você fazer. É verdade. Eu já enviei o meu filho para morrer no teu lugar. Eu já tinha o meu melhor. E você só me dá o refúgio. Você só me dá o que sobra. Você só me dá o resto. O melhor devia ser para mim. Você sabe o que é o melhor para ele? É o melhor do teu tempo. Entendeu? O melhor. Aquilo que você poderia fazer para você é o melhor. Dedica isso a ele. Ó Deus, isso aqui é para ti. Ah, pastor, mas eu vou ficar sem. Não, a Bíblia diz que Deus te devolve 100 vezes mais. Ah, pastor. Pastor, exatamente esse é o problema. Você não acredita. Os fariseus também não acreditavam. Os fariseus não acreditavam que Jesus era o pão do céu, o pão vivo. Estava com o pão na frente, irmão. Estava ali. Entendeu? Irmãos, tinha aleijados que estavam com Jesus na frente dele. E não perguntava: Senhor, cura eu. Tinha cegos que tinha Jesus perto dele. Irmão, no tanque de Betesda, Jesus entrou. A Bíblia diz que estava cheio de gente doente lá, esperando a água se movimentar. Você lembra dessa passagem? E Jesus entrou e as pessoas olhando aquele Jesus entrando. E era época de festa. E aquelas pessoas problemáticas não podiam estar em festa, porque eles estavam com problema. Quantas pessoas hoje deveriam estar sorrindo, deveriam estar se alegrando, deveriam estar cantando? Não canta mais, mas cantava. Não prega mais, mas pregava. Não profetiza mais, mas profetizava. Não ministrava mais, mas ministrava antes. Porque, pastor, não está na festa, está lá naquele local de doente. Está lá. E lá vai Jesus entrando, e chega lá naquele aleijado, chega lá e pede para ele: escuta, queres ficação? E o aleijado, em vez de falar quero, não, ele começa a resmungar. E Jesus só pediu: quer ficação? Quantas vezes Jesus pede para nós: quer ficação? E você, em vez de dizer quero, você começa a reclamar. Porque o fulano, porque a Beltrana, porque a Ciclana, porque o Arlando, o Beltrano e o irmão quer.
Porque tem quem quer. Tem quem vai querer. Você sabia que naquele dia uma pessoa só foi curada? Aí Jesus agora ministra, então levanta, pega a tua cama e anda, volta para a tua casa. Aquele camarada se levantou, pegou a cama e voltou para casa, né? Todo mundo doente olhando. O cara que era doente, o cara que era aleijado, se levantar, pegar a cama e sair. O camarada que curou, sair. E ninguém falar nada. Hã? Será que nós faríamos a mesma coisa? Será que nós faríamos alguma coisa? Nós naquele lugar faria alguma coisa diferente? O que você faria se visse Jesus entrar lá dentro e você estivesse lá dentro? Você não iria gritar: ei, eu também quero! Ei, a minha família precisa também! Ei, Jesus! Ei, Jesus! Jesus! Ei! Você faria isso? Pois é, Ele está aqui essa manhã. Glória, sim, Deus. E Ele vai sair daqui e vai voltar. E vai ter pessoas que vai deixar Ele escapar pelos dedos. Vai ter gente saindo daqui nesta manhã com o seu milagre, mas vai ter gente saindo daqui com o seu problema. Por quê, pastor? Por causa que não acreditam que o Filho de Maria veio do céu. Pastor, olha só que interessante. Ele fez uma promessa segura. Ele fez uma promessa segura, mas ele sabia da incapacidade deles. E Jesus deixa muito claro para eles que eles eram incrédulos, que eles eram hipócritas. Aquele povo, eles diziam, cobravam, mas não viviam. Jesus por algumas vezes chamava aqueles fariseus de hipócritas, sepulcro caiados. João Batista chamava de raça de víboras. João Batista pregava ainda para ele, dizendo assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Escuta, vocês acham que não vai ter um dia onde todos vão ter que se apresentar? Tudo que tiver em oculto vai ser apresentado. Mas lá vai ser diante de Deus. Não, Senhor, vai ser diante de todos. Mas vai ser só o que eu fiz do lado de dentro. Não, Senhor, vai ser o que tu fez do lado de dentro também. Aquilo que, rapaz, só Deus deve saber. Exatamente, vai estar tudo aberto. Mas vai ser julgado a pessoa. Vai ser julgado pela palavra que hoje muitas das vezes nós despreza. Vai ser julgado por essa lei aqui. A lei que hoje ela estaria para nos absolver, vai ser a lei que naquele dia estará para nos condenar. Pastor, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos aqui uma promessa segura. Essa promessa era do quê? Lê o versículo 47 para nós. Versículo 47, bem alto. O que diz lá? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É só crer. Glória a Deus. Quer a vida eterna? Quero. Crê nele. Pastor, mas é o filho de Maria. Se fosse o filho do fulano lá, o fulano lá é uma pessoa etiquetada, o fulano lá é uma pessoa, né? É rico, o fulano lá, entendeu? Mas o filho de Maria, pastor, é o filho lá do carpinteiro. Família mais simples lá da cidade. Pastor, tu olha assim para Maria, tu não dá nada assim. Sei lá, pastor, a Maria não tem nem escolaridade. O filho anda tudo bem simples. Exatamente. Deus usa as coisas simples para confundir as que acham que são. Glória a Deus. Uma promessa segura. O que Jesus estava falando aqui no versículo 47? Quem crê tem a vida eterna. Creia. Crê no que, pastor? Aquele que o Pai leva a Jesus e nele creem, esses têm
tem a garantia da vida eterna. Aleluia. Ninguém vai a Jesus sozinho. Então, se o Espírito Santo te trouxe até Jesus, quem tem ouvidos ouça. O Senhor falou, você ouviu, você creu exatamente. Tem a vida eterna. Crê somente. A tua fé te salvou. Vai em paz, ser curado desse teu mal. Mas tudo precisou chegar até Jesus. Não tem outro caminho. Tu pode ir pelos médicos. Os médicos têm limites. Tu pode ir na advocacia. A advocacia tem limite. Tu pode ir na polícia. A polícia tem limite. Agora, se você vai até Jesus, Jesus é ilimitado. O amor dele não tem medida. A autoridade dele não tem medida. A graça dele não tem medida. As bênçãos para nós não tem medida. E se ele prometer, a promessa é segura. Ele fala e cumpre. Se ele diz, vai acontecer. Agora você precisa ficar na presença dele. Abraão começou a andar com Deus. Deus começou a cumprir as promessas. Mas daqui a pouco ele saiu da rota da promessa. Foi bater lá no Egito. Eita, foi bater lá no Egito, porque o Egito é legal. O Egito é só você não dizer que é crente, porque aí as pessoas olham para você, acham que você uma hora eles vão descobrir que você é crente, e você vai levar uma bordoada. Crente pode fazer isso, crente pode fazer aquilo, mas o teu lugar não é lá. Mas pastor, nós temos que ser luz. A luz, ela é para chamar a atenção das trevas, e não para nós ser chamado para as trevas. Tem muita gente metendo o nariz nas trevas, querendo ser luz, e não consegue voltar mais. Agora eu vejo que Abraão desceu para o Egito, e não deu certo essa descida. A partir dessa descida começou a ter divisão dentro de casa. A partir dessa descida já veio pessoas de fora para dentro de casa, gente estranha. Começou a vir Agar começou ali a dar problema no casamento. E aí o que deu, pastor? Divisão lá para Sodoma. E aí daqui a pouco Deus fala para ele: Abraão, anda na minha presença. Anda na minha presença. Isso é perfeito. Sim, Deus. Entendeu? Se tu ficar na minha presença, não te preocupa. Pode morrer gado, pode perder tudo. Tu está na minha presença. E o justo nunca será envergonhado. Agora, se tu sair da minha presença, tu pode ser o mais rico, tu vai ser um miserável. Anda na minha presença, Abraão. Entendeu? Abraão, olha para lá. Tá vendo? Não, Abraão, peraí, Abraão, olha para cima. E Abraão olha. Conta as estrelas, Abraão. E Abraão começa a contar as estrelas. Eita, já mandei um dia vocês contar as estrelas, né? Não conseguiram. Pois é, Abraão também não conseguiu. Abraão, olha para o chão. Olha a areia da praia. Olha a areia. Consegue contar? Pois é, assim será a tua descendência. Mas anda na minha presença. Abraão, olha lá. Consegue ver onde é que teu olho alcança? Peraí, eu quero que alcança mais. Agora tem que... Mas se tu quiser usar um binóculo, pode usar um binóculo. Aproxima. Exatamente. Olhou, olha para lá. Olhou. Até onde teu olho alcançar, Abraão, essa terra será tua por herança. Mas é o filho de Maria. Teu olho alcança só aqui, ó. Muda a visão. Muda a visão. Muda a visão e você vai ver. Você vai passar de ver o filho de Maria para ver o pão do céu vivo na tua frente. Muda a tua
tua visão, e você vai esquecer o filho do carpinteiro, o filho da Maria, a família mais pobre de Belém, e você vai olhar e vai estar com o pão na tua frente, o milagre na tua frente, a porta aberta na tua frente, a causa impossível resolvida na tua frente, mas você precisa mudar a tua visão, porque a promessa é segura. Quem crê tem a vida eterna. Para nós encerrar, olha só o que nós temos aqui: uma apropriação necessária, pastor. Capítulo 6, versículo 48 até o 51, ali fala, primeiro, 48 ele já se diz: eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Vocês acham que eu sou filho de Maria? Ok, mas eu sou mais que isso. Eu sou o pão. Ele não está dizendo eu acho que eu sou. Ele não está dizendo o que vocês acham de mim. Não, ele está dizendo eu sou. E essa palavra eu sou tem muito peso na Bíblia. Se você for olhar lá para o Monte Sinai, quando o Moisés estava fugindo do Egito, foi parar na casa de Jetro, e agora estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Um dia ele viu um facho de luz lá em cima do monte, e ele foi se aproximando, e aquela sarça queimava e não se consumia, e foi atraindo a presença de Moisés, e foi fazendo Moisés subir o monte, e Moisés chega diante daquela sarça, e saía uma voz do meio daquela sarça dizendo: eu sou. Eu sou o que te chamou, eu sou o que vai contigo, eu sou o que estou contigo, eu sou o que vou salvar esta cidade, eu sou o que te acompanho, eu sou o que estou vendo, eu sou o que te protejo. Pastor, chega lá um dia Jesus orando no monte Getsemane, aí chega o Judas, que nunca gostava de vir na oração, mas quando vinha era problema, e naquele dia Judas chegou, e chegou com mais um monte de soldado, e Jesus agora se levanta da oração e fala: a quem vocês buscai? E o centurião fala: nós buscamos Jesus de Nazaré. E Jesus fala: eu sou. E os soldados caíram por terra. E aí o Judas fala para os soldados bem assim: olha, aquele que eu cumprimentar, entendeu? Lá era beijo, hoje seria a paz do Senhor, né? Aquele que eu cumprimentar com a paz do Senhor, dar um abraço, aquele que eu, né? Nossa, aquele, esse é o cara, sabe? Esse, né? É isso aí, isso aí. Então tá bom. Lá vai o Judas. E Jesus: amigo, aqui vieste. O traíra beijando, e o perfeito chamando de amigo. Aqui vieste, amigo. Jesus pergunta para os soldados: a quem vocês querem? O que vocês querem aqui? O que vocês querem? Quem vocês vêm buscar? O centurião fala: viemos buscar Jesus de Nazaré. Eu já disse que sou eu, deixa eles. Soldados caem por terra de novo. Pastor, por quê? Que eles não conseguiam identificar Jesus no meio dos discípulos? Não, Jesus continua sendo Jesus, mas era que os discípulos estavam iguais a Jesus. Entendeu? Os discípulos estavam parecidos com Jesus. Os discípulos estavam praticamente com Jesus. E os soldados agora, quem é Jesus? Porque tá orando, tá em campanha, tá cantando, tá no monte, todos eles são parecidos, mas nós temos que prender um. Então, peraí, eu vou identificar quem é, para vocês não levar o cara errado, entendeu? Judas sabia que era Jesus, os soldados não. Aquele é quem eu beijar. E lá vai Judas e deu beijo, e prenderam Jesus. Olha só que interessante, uma apropriação necessária. Jesus agora vai direto ao ponto e afirma abertamente:
Eu sou o pão da vida. E aqueles que comeram o maná no deserto morreram. Ei, vocês estão aí se achando, porque vocês são filhos dos filhos dos filhos dos filhos que viveram no deserto e comeram pão no maná que veio do céu. Exatamente, só que olha só, o que Jesus fala? Mas aqueles que comem o pão da vida jamais morrerão. Aquele maná que estava lá no deserto era para satisfazer o estômago. Mas esse aqui que vocês talvez não estão querendo aceitar, esse é para satisfazer a tua vida espiritual. Esse é para te dar a vida eterna. Aquele maná os pais de vocês comeram, mas não sobreviveram. Mas eu sou o pão que, se vocês comerem, vocês vão viver eternamente nas mansões celestiais. Jesus estava falando que o maná lá do deserto, ele era ingerido fisicamente e alimentava o estômago. E não é apenas para ser conhecido. Agora Jesus está dizendo que ele, o pão da vida, é recebido pela fé e alimenta a alma. Recebido pela fé e alimenta a alma. Meus queridos irmãos, o pão não é apenas para ser conhecido, mas para ser apropriado. Eu sou o pão vivo. Por que você não satisfaz a tua vida espiritual? Assim como o teu corpo sente desejo de se alimentar, por que a tua alma não tem desejo de se alimentar? Assim como você tem medo de morrer, por que a tua alma não tem medo de morrer? Jesus falava para os fariseus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem tem a mim tem a vida eterna. Quem não tem a mim não tem a vida eterna. Escuta, precisa mais alguma coisa para vocês? A mulher samaritana, Jesus estava no poço dizendo: olha, tu tem uma água aí que tu precisa todo dia vir tirar para matar tua sede. Se tu soubesse quem fala contigo. Se tu soubesse quem fala contigo nesta manhã. Se tu soubesse quem fala contigo nesta manhã, pastor, mas tu não conhece meu problema e tu não conhece o teu Deus. Porque se tu conhecesse realmente o teu Deus, o teu problema não seria nada. Se tu realmente tivesse intimidade com o teu Deus, o teu probleminha seria assim, ó. Porque o teu Deus, ele é grande. Mas onde você diz que o teu problema é grande, é sinal que a tua vida espiritual está assim, ó. Se aproxima de Deus, se aproxima mais de Deus, e tu vai ver que o teu problema não vai ser nada na tua vida. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Irmã Bruna, se prepara para adorar o nome do Senhor. O teu problema para o teu Deus não é nada. Mas por que você se assusta do teu problema? Ah, pastor, é porque sabe, né, pastor, a gente é miserável, exatamente. Mas só que nós fomos chamados para ser reino sacerdotal. Nós somos chamados para ser linhagem escolhida. Nós fomos enxertados na videira. Nós somos da família de Cristo, na família celestial. Por que muitas das vezes passamos dificuldade? Somos o filho pródigo dentro de casa reclamando para o pai: pai, nunca me deu um cordeiro, pai, nunca me deu um cabrito. Você tem tudo, só não pede. Você tem a mesa farta, mas não come. Você tem os milagres, mas não toma posse. Você tem o pão, mas não se sacia. Abra os teus olhos nesta manhã e você vai ver o quão grandes coisas Deus tem para te dar ainda nesta terra, além da vida eterna. Mas ainda nesta terra Deus pode abrir as portas, aquela porta
nesta manhã. Você crê nisso? Crê? Então vem à frente, enquanto a irmã Bruna adora o nome do Senhor. Venha à frente. Por que, pastor? Porque você agora vai deixar o pão lá do deserto e você vai tomar posse do quê? Do pão da vida. O próprio Cristo em pessoa. Ele está aqui nesta manhã dizendo: é pegar ou largar. Você tem a oportunidade de sair daqui diferente de como você entrou. Agora você pode tomar posse desse pão. Vem à frente, nós queremos orar por você. Vem à frente, enquanto a irmã Bruna adora o nome do Senhor. Nós queremos orar por você nesta manhã. Ei, Deus tem uma grande obra, um grande milagre a realizar para você. Só basta você tomar posse. Larga a mão de viver de migalha. Larga a mão de você viver de dificuldade. O Senhor é o pão da vida e Ele está aqui em pessoa. Toma posse.